Era o ano 79 depois de Cristo. O céu começou a escurecer. Mas não era noite. Uma nuvem colossal se erguia sobre o horizonte, como se o próprio mundo estivesse em chamas. Naquele dia, a cidade de Pompeia deixaria de existir, soterrada viva sob cinzas, fogo e desespero, sob cenário de uma das mais devastadoras tragédias vulcânicas da antiguidade, o despertar de Vesúvio. Imagine acordar para mais um dia comum e poucas horas depois perceber que não há para onde correr. Pompeia, a cidade enterrada viva por Vesúvio. Mas antes daquele instante, antes que a montanha liberasse sua fúria e despejasse fogo e cinza sobre a terra, existia vida. Pompeia não era apenas uma cidade do Império Romano, era uma joia banhada pelo sol do Mediterrâneo. Suas ruas pavimentadas refletiam luz. Vilas luxuosas escondiam jardins internos decorados com mosaicos coloridos. Mercadores anunciavam tecidos, peixes e especiarias. O aroma do pão recém-assado se misturava ao incenso queimado nos templos. Crianças corriam entre as fontes públicas. Mulheres conversavam nas sacadas. Nos banhos, água quente corria por sistemas de engenharia avançada, enquanto homens discutiam política, filosofia e negócios. A cidade parecia eterna, e acima dela, sempre presente no horizonte, estava um Monte Vesúvio, verde e fértil, coberto de vinhedos. Não era visto como um vulcão, era apenas uma montanha generosa. Sua terra negra produzia uvas doces. Suas encostas protegiam os campos do calor excessivo. Sua presença era familiar, quase reconfortante. Ninguém temia seu silêncio, mas a terra vinha falando. Meses antes da tragédia, pequenos tremores haviam sido sentidos. Paredes rangiam. Poços apresentavam água turva. Animais se agitavam sem motivo. Os pompeianos já haviam aprendido a conviver com aqueles tremores. Poucos compreendiam o que significavam, e muitos não desejavam compreender. Mas Pompeia era forte. Era civilização, e civilizações não desmoronam por causa de rachaduras nas paredes. Estudos indicam que dias antes desta catástrofe, Pompeia vivia um clima de celebração. Um festival em homenagem ao imperador Augusto reunia moradores e visitantes em apresentações teatrais, competições esportivas, músicas e festas públicas que duraram vários dias. A cidade estava cheia. Eles não sabiam, na verdade não tinham como saber. Mas muitos dos que participavam das comemorações jamais retornariam para casa. Acredita-se que na véspera da erupção também estivesse em curso a Vulcanália, celebração dedicada a Vulcano, deus romano do fogo e dos vulcões. Em uma época em que as crenças religiosas orientavam profundamente a vida cotidiana. Sinais como fumaça no topo do Vesúvio, pequenos tremores e ruídos subterrâneos podem não ter sido vistos como ameaças, mas como manifestações divinas, talvez até presságios favoráveis. Então, o dia chegou. A manhã de 24 de agosto amanheceu clara. Sacerdotes oficiavam nos templos. Escravos limpavam colunas de mármore, cozinhas preparavam refeições, crianças brincavam com bolinhas de barro. Tudo parecia comum, até que o chão tremeu. Não foi um simples abalo, foi uma vibração profunda, como o pulsar do coração da terra. E então veio o rugido, um som colossal, ensurdecedor, como se o próprio mundo tivesse sido partido ao meio. Pássaros levantaram voo de uma só vez. Ânforas despencaram. Portas se abriram com violência. Do topo do Vesúvio, ergueu-se uma coluna gigantesca de cinzas e fumaça. Alta demais, densa demais, viva demais. O azul do céu tornou-se cinza. O cinza tornou-se marrom. O marrom tornou-se negro. Em poucos minutos, o dia virou noite. Pedras começaram a cair, primeiro leves, depois maiores, depois implacáveis. Milhões de fragmentos de pedra-pomes despencavam como granizo sólido. Telhados rangiam sob o peso crescente. Vigas cederam, casas desabaram. A cidade começou a afundar sob sua própria ruína. Chuva de pames e cinzas caiu sobre Pompeia, e a cidade foi sendo soterrada lentamente. Alguns correram em direção aos campos, outros buscaram abrigo em porões e cozinhas subterrâneas. Mães gritavam por seus filhos. Homens tentavam abrir caminho entre cinzas e escuridão, mas não havia direção segura. O chão coberto de cinzas se tornou incandescente. As tentativas de fuga por mar falharam, pois não havia vento suficiente para impulsionar as embarcações, nem luz para orientar a navegação no mar, que se apresentava agitado. O céu despejou destruição sobre Pompeia, deixando a cidade escura, coberta por uma nuvem espessa que levava o ar, que tornou-se espesso, sulfuroso, fedia a enxofre, tornando-se quase impossível de respirar.
Lanternas se apagaram. As ruas tornaram-se labirintos de desorientação e pânico. O tempo parecia se esticar indefinidamente, como se até a própria natureza tivesse perdido a noção de compasso. E ainda não era o fim. Tudo o que havia acontecido até ali não passava de um aviso. Era apenas o início. O prelúdio de uma força muito mais devastadora que ainda estava por vir. Estudos vulcanológicos posteriores indicaram que no interior do Vesúvio, uma força diferente ganhava forma, mais intensa, mais implacável, algo que não oferecia fuga, nem tempo para reagir. Já não se tratava apenas de uma erupção. Era a própria natureza rompendo seus limites. Uma energia primordial que vinha se acumulando há horas, que finalmente encontrava passagem. No fim da tarde, da cratera do vulcão, a montanha liberou sua arma mais devastadora. A nuvem piroclástica, com temperaturas superiores a 500 graus Celsius e deslocando-se a cerca de 80 km por hora. Uma avalanche de gás superaquecido, cinzas e fragmentos incandescentes, capazes de vaporizar vida em segundos. Um fluxo de ar tão denso que parecia líquido. Uma onda de destruição, invisível e avassaladora, descendo em velocidade impossível de acompanhar. Não havia tempo para compreender. Em menos de meio minuto, ela alcançou a cidade. O ar virou fogo. O calor atingiu um nível tão extremo que pode ter causado a vaporização quase instantânea de fluidos corporais. Músculos se contraíram instantaneamente, ossos se romperam e, em alguns casos, a ruptura do crânio devido ao aumento abrupto da pressão intracraniana, tecidos se desintegraram. A forma como os pompeianos morreram variou. Muitos sucumbiram à asfixia provocada pelos gases tóxicos e pelas cinzas. Outros foram atingidos por destroços ou tiveram as casas desmoronadas sobre si. E a nuvem piroclástica não atingiu. Apenas Pompeia, mas também Herculano, Oplontis, Estábias. A intensidade do calor ali foi tão intensa que estudos modernos indicam que a onda térmica matou instantaneamente seus moradores, antes mesmo que eles percebessem o que estava acontecendo. Mas em Pompeia, algo singular aconteceu. Por um capricho brutal do destino, a cidade foi selada quase intacta sob as cinzas. Tudo foi engolido e, ao mesmo tempo, preservado. A morte havia chegado, mas em vez de apagar a vida, a transformou em memória petrificada. As formas permaneceram, as posições ficaram congeladas, como se o tempo tivesse sido selado naquele exato instante entre a vida e a morte. Uma mãe curvada sobre o filho, um homem ajoelhado em oração. 2 corpos abraçados, um cão ainda preso à corrente, como imagens congeladas de um instante eterno, como esculturas trágicas moldadas pela própria catástrofe. Quando tudo terminou, Pompeia havia desaparecido, sob metros de cinzas. Durante a Idade Média, seu nome quase desapareceu da memória coletiva. Alguns monges mencionavam uma antiga cidade castigada pelos deuses, mas ninguém sabia ao certo onde ela estivera. Havia quem a procurasse na Palestina. Outros acreditavam se tratar apenas de uma lenda moral, um mito sobre orgulho e punição divina. Enquanto isso, sob metros de cinzas e material vulcânico endurecido, que se espalharam por quase 20 quilômetros, Pompeia repousava. Séculos se passaram. Roma caiu, impérios surgiram e ruíram. Sobre o solo fértil de onde ficava Pompeia, cresceram novas vinhas, novas casas, novas histórias. Ninguém imaginava o que dormia sob seus pés. Até que um dia, quase por acaso, alguém começou a cavar. Era o século XVIII. O continente europeu fervilhava com novas ideias. A razão iluminava as universidades. A arqueologia dava seus primeiros passos e o passado clássico voltava a seduzir reis, estudiosos e viajantes. A Itália tornara-se parada obrigatória para quem desejava contemplar as grandezas da antiga Roma. Foi nesse cenário de redescobertas que, durante a escavação de um canal nas proximidades do rio Sarno, trabalhadores atingiram algo incomum. Vestígios que não pertenciam apenas à terra, mas a uma cidade esquecida pelo tempo. Uma cidade inteira preservada em seu último dia. Afrescos ainda coloridos ressurgiam nas paredes recém-descobertas. Pães carbonizados nos fornos, utensílios nas mesas, grafites nas paredes. Tratava-se de uma descoberta sem precedentes. Raramente o passado havia emergido de forma tão íntegra como se tivesse aguardado séculos para reaparecer intacto diante do mundo moderno. Acadêmicos, aristocratas e artistas cruzaram fronteiras para contemplar aquela cidade que, mesmo morta, parecia sussurrar histórias. E então vieram as revelações mais impactantes. Os corpos, os moldes. No início acreditou-se que fossem espaços ocos deixados na camada endurecida de cinzas, vazios, sem significado. Mas quando um arqueólogo teve a ideia de preencher eles com gesso líquido, ocorreu algo extraordinário.
À medida que o material se solidificava, revelava não esqueletos dispersos de restos mortais, mas as figuras humanas inteiras, imóveis, eternizadas no exato instante em que a vida lhe foi interrompida. Figuras encolhidas, pessoas abraçadas, famílias reunidas, animais ao lado de seus donos. Pessoas com dedos curvados, lábios entreabertos, expressões suspensas entre medo, fé e surpresa. Raramente a morte foi revelada de maneira tão íntima e tão real quanto ali. Em geral, as grandes tragédias deixam apenas escombros e silêncio. Mas, ironicamente, foram as próprias cinzas que preservaram Pompeia. Elas formaram uma espécie de cápsula protetora que impediu a deterioração de pinturas, objetos, estruturas arquitetônicas e pessoas. Graças a isso, temos hoje um retrato detalhado da cultura romana daquela época. Um diário petrificado, com cada objeto e corpo contando uma história. Entre os achados estão representações do deus Príapo, símbolo de fertilidade, frequentemente exibido de forma explícita nas residências, como sinal de prosperidade e até como amuleto contra ladrões. Bordéis revelaram pinturas eróticas que serviam como catálogo dos serviços oferecidos. Muitas dessas obras chegaram a ser censuradas em exposições modernas devido ao conteúdo explícito. Grande parte do que sabemos sobre Pompeia vem de escavações arqueológicas e de dados deixados registrados pela testemunha ocular Plínio, que observou todo aquele horror. Ele descreveria mais tarde o que tinha visto e seus relatos permitiriam que o mundo compreendesse o início daquele fim. Somente assim foi possível vislumbrar os vestígios da vida cotidiana e da morte desta tragédia. Atualmente, o Vesúvio continua ativo e é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo. Desde a tragédia em Pompeia, houve outras erupções significativas, como a de 1631, que causou milhares de mortes, e a de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, que deixou vítimas e desabrigados. Hoje, milhões de pessoas vivem nas proximidades do vulcão, incluindo habitantes de Nápoles. A cerca de 20 quilômetros de distância de Vesúvio, especialistas alertam que, em caso de nova erupção de grande porte, centenas de milhares precisariam ser evacuados. O governo italiano mantém planos de emergência ativos, mas o risco permanece. A história de Pompeia é, ao mesmo tempo, fascinante e dolorosa. Um lembrete da fragilidade humana diante da natureza e de como, por ironia, a destruição pode também preservar a memória de um povo por quase 2000 anos. Talvez seja por isso que essa história nunca deixa de impactar. Porque, no fundo, quando olhamos para Pompeia, não estamos apenas vendo o passado, estamos encarando a fragilidade do presente.